Bom, vamos lá, pessoal. Eu resolvi fazer um vídeo aqui, tá? Um vídeo rápido para vocês, para a gente dar uma analisada no Bitcoin, né? E o comportamento do comportamento que ele teve nesses últimas semanas, basicamente, para a gente entender se a gente está em um fundo ou não, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar são zonas de suporte. Eu vou tirar esse gráfico aqui que eu tinha feito esse risco lá para vocês lá no dia 11 de novembro, né? Explicando basicamente o que eu acharia, né? O que eu pensava se fosse uma questão de trap bull ou um trap bear de bear market, né? E percebam que mesmo lá no dia 11, sem ter nenhuma noção de como se comportariam as médias 21 e a média 200, o movimento foi exatamente, né, praticamente o que eu achei que seria. Que seria um reteste média 200, que não aconteceu, né? Ele não conseguiu retestar a média 200, ele trabalhou abaixo da média 21, ele conseguiu vir para aquela zona que eu tinha comentado, que era a zona dos 92, 93, 91, que era sim uma zona de acumulação e possível, né, um possível suporte do Bitcoin, né? Por quê? Porque a gente tinha toda essa zona de acumulação no diário, né, que ele ficou martelando aqui por vários dias, ele levou um pouquinho, né? Sofreu um pouquinho para romper e rompeu. Então era sim uma zona que ele poderia retestar. Ele retesta por praticamente 4 dias, né? E cai. Ele não chega a tocar a média 200. E perceba que quando ele perde novamente a média 21, ele tem uma forte queda. Por quê? Porque quando ele perde, né, uma média, pode ser qualquer média, tá? Eu trabalho com média 21. Eu gosto da média 21 e gosto da média 200. Mas qualquer média que você colocar, ele vai flutuar aqui nessa região, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Só que vocês podem perceber que o volume de venda aqui foi muito forte, tá? Porque quando perde essa média, muitos players, principalmente pessoas que trabalham com uma grande quantidade de dinheiro, elas saem, né? Elas entendem que perde uma média, o preço vai trabalhar abaixo. Então, elas saem. Muita gente saiu aqui embaixo, em 88, viu o negócio voltar para 91, mas, cara, percebam o que acontece aqui. Ele recusa, né? Ele recusa o toque de média 21, exatamente em cima da média, por isso que eu gosto dessa média. E depois disso a gente viu uma fuga de capital gigantesca, né? E depois aqui nos dias 1 ao dia 3, né, de fevereiro, teve aquela questão do ouro e da prata, e o Bitcoin afunda, tá? Eu vou tirar aqui desse gráfico, vou colocar um gráfico que não tenha toda essa parafernália, para a gente conseguir enxergar melhor. O que acontece, né? Para a gente ter uma leitura melhor do Bitcoin, a gente tem que olhar o gráfico semanal, tá? Porque o Bitcoin é um ativo muito forte, muito grande, e o gráfico semanal ele vai dar uma melhor leitura para a gente. De cara, o que a gente vê aqui, tá? Eu peguei o gráfico da Binance. Eu poderia vir aqui pegar o gráfico da Bitfinex, por exemplo. A gente teria o gráfico do Bitcoin lá desde os $100. Mas isso não importa pra gente. A gente quer saber como é que se comporta o Bitcoin a partir do momento que ele realmente virou um ativo de compra e venda, né? Quando ele entrou na Binance. O que vocês enxergam aqui de cara? Que o Bitcoin ele teve apenas um toque, um único toque de RSI semanal abaixo de 30. O que significa? A gente está falando aqui de um toque de RSI extremamente sobrevendido, tá? Que é essa zona aqui, abaixo de 30. Por quê que eu estou falando isso para vocês? Porque um ativo, quando ele bate um RSI negativo no semanal, né, que a gente está falando aqui abaixo de 40, a gente já tem um ativo extremamente, tipo, ele está em sobrevenda. Significa que esse ativo, ele vale mais do que ele está sendo comercializado, digamos assim, baseado nas médias, tá? Baseado nas médias. Não significa que o Bitcoin vale muito mais que isso. Por que estão negociando esse valor? Não. De acordo com a média, né, que é a média de compra, ou seja, a média 21, a média 200 de compra semanal, significa que todo mundo, né, ou a grande maioria dos players, estão negociando um valor abaixo do que ele vale na média, entendeu? Então é nessa região que a gente compra, né? Se você observar aqui, por exemplo, quando o Bitcoin bateu o RSI 40, percebam que lá no dia 22 de janeiro de 2022, ele sai de 35, ele ainda chega a bater 33 e ele faz um pullback forte, voltando para os 48, 49. Então, zonas de RSI negativo é zonas de compra. E por que eu quero olhar no semanal? Porque se eu colocar no diário, eu vou ter várias zonas de compra, várias. Aí eu vou ver aqui, ó, do dia 22 de agosto de 2023, eu vou ver aqui os dias, tá vendo, ó? São vários pontos de compra, só que a gente não quer ver isso. A gente tá, como o Bitcoin ele caiu muito forte, a gente quer ver
um fundo semanal. Então a gente volta para o semanal e aqui a gente vai dar uma analisada. Observem que a gente está tendo o segundo toque na história do Bitcoin, desde que ele entrou na Binance, desde que ele se tornou um ativo comercializado, realmente negociado amplamente por qualquer pessoa, né, que seria a Binance. Essa é a segunda vez que esse RSI está batendo uma sobrevenda abaixo de 30 no gráfico semanal. Observem também que a gente tem uma zona de acumulação, que é uma zona de interesse, que é uma zona de compra, tá? Gigantesca nessa região aqui. Vocês conseguem ver? Isso aqui são semanas de negociação em topo, semanas de negociações em um novo topo que ele teve em 2024, que foi ali de fevereiro, né? Não, em março, de março até outubro. Então você perceba que foram meses de zonas de interesse de acumulação. E novamente o Bitcoin ele cai para dentro dessa zona, né? Ele perde, digamos assim, este suporte aqui, ele perde este suporte aqui, que era um suporte muito importante do 75, e vai parar lá naquela zona de acumulação que ocorreu em 2021, ocorreu no começo de 2021, no final de 2021, e ali metade do semestre, até o final do semestre de 2024. Então aqui é uma zona de interesse de compra, seja institucional, seja de players pequenos, ou seja, é uma zona de compra. Baseado nisso, né, baseado desses indicadores, a gente tem uma forte queda, né, ele vara o 75, ele cai para essa zona de acumulação e ele tem como resposta, né, ele tem um interesse muito grande de compra já nos 60, ele caiu em 59 alguma coisa, tá? Mas aqui na zona de 60, vocês observam que ele já teve um interesse de compra muito forte. Então, qual que é a ideia aqui desse vídeo? É basicamente falar para vocês que não importa se o Bitcoin faça isso aqui, ó. Ele teve um RSI sobrevendido lá nos 30, abaixo dos 30, porém o preço estava em 18 mil dólares. Ele faz esse pequeno pullback, ele volta, ele acumula, até que ele tem uma queda forte, né, fortíssima aqui no dia 22 de novembro de 2022, acumula de novo, e aí a gente tem o famoso pullback de reversão do Bitcoin, que ele foi parar aqui em 126 mil. Ou seja, o Bitcoin, ele pode sim vir até 52 mil dólares, 50 mil dólares, 49 mil dólares, não sabemos, tá? Mas é interessante vocês entenderem que, a partir do momento que o RSI do Bitcoin fica sobrevendido no semanal, é o momento da gente começar a fazer o famoso DCA. Entendeu? O famoso DCA. O que eu quero dizer com isso? Que neste momento é mais interessante comprar Bitcoin spot ou longar o Bitcoin no futuros de forma que a sua liquidação fique abaixo de 47 do que negociar ativos como as altcoins. Ah, por mais que tenha altcoins subindo aqui pra cacete, entendeu? A volatilidade disso aqui pode ser muito grande. E detalhe, quando o Bitcoin atinge uma zona de compra muito forte, que é o que está acontecendo aqui, a gente tem a famosa dominância do Bitcoin. Ela vai subir, tá? Ela vai subir. Por mais que aqui esteja uma zona, vamos dizer assim, que não é tão forte assim, ela vai subir, tá? Porque o interesse do Bitcoin vai voltar, isso aqui vai subir. Se isso aqui sobe, o que acontece com as altcoins? Todo mundo já sabe, as altcoins derrete. Porque o interesse institucional não vai ser comprar altcoin, vai ser comprar Bitcoin, entendeu? É Bitcoin. Então, neste momento, né, a gente está tendo uma nova oportunidade, né, que é a mesma que foi lá em 2022. Então, começar a comprar o Bitcoin neste momento, nessa zona de acumulação, cara, é interessantíssimo. Interessantíssimo. Pô, mas eu não tenho muito valor, eu trabalho, sei lá, com $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, né? Eu não quero ter que, sei lá, comprar aqui e aproveitar uma alta de 30% do Bitcoin. Eu quero pegar 200, 300% em uma altcoin. Cara, alavanca o Bitcoin em um nível mais elevado, mais agressivo. Entendeu? Alavanca em 30x, 40x. Isso vai depender, não importa quantos x você vai alavancar. O que você tem que estar ciente é o tamanho da sua mão. Não interessa se vai alavancar 1x, 10x, 20x, 150, não interessa. O que vocês têm que entender é o tamanho da tua mão. A sua mão de alavancagem, ela não pode ter uma liquidação acima de
47, tá? Não pode ser acima de 47. Você tem que dar um respiro para isso aqui. Um respiro, entendeu? Eu acho que ele pode cair até 50, 52. Então é interessante eu manter 47. Porque pode ter uma venda muito forte, pode ter um FUD, pode ter qualquer coisa. Que hora que o Bitcoin bater 50, ele alavanca até 40, 48, 47, 46, entendeu? Se você tem um caixa legal, você quer ser um cara mais, vamos dizer assim, conservador, cara, puxa a tua liquidação pra cá, ó. 37, entendeu? Puxa pra cá, 37. E você vai tentar fazer um DCA aqui dentro dessa zona, aqui dentro, então, desculpa. Vai tentar fazer uma zona de DCA aqui dentro, onde você compre em 66, em 60, em 50, em 52, em 47, entendeu? O importante é fazer o DCA nessa região, porque o Bitcoin respondeu, e ele respondeu forte. Vou colocar aqui para vocês agora, no gráfico diário, só para vocês terem uma noção do que seria a resposta. Tá vendo aqui Isso aqui é o exponencial, tem gente que... Isso aqui é volume, tá? É volume. Observe que o volume de venda, ele caiu. Ele já foi menor que o volume de venda hoje. Qual que é a tendência? Que esse volume diminua. O RSI, ele já respondeu no diário. Observem aqui, já respondeu no diário. No 4 horas, tá melhor ainda. Tá melhor ainda. Por quê? Observe aqui que esses candles de vermelho mais escuro, que é um vermelho forte pra cacete, isso aqui é pressão de venda gigantesca. Ele é um candle de venda muito forte. E a gente já teve uma resposta aqui grande. Ó, teve uma resposta grande de compra. Ele ameaça cair e o Bitcoin tá respondendo. Não significa que isso aqui vai varar aqui para cima e buscar a média 21, voltar lá para os 80 mil. Não significa. Significa que aqui, nessa região, já tem interesse comprador. E não é qualquer interesse, não é vocês que estão comprando pouco. Isso aqui é interesse de players grandes. Para fazer essa movimentação aqui, é dinheiro. São 16% de um ativo que tem um tri. Né? Acho que deve ter caído um pouco abaixo de um tri. Então é grana. A gente está falando de bilhões de dólares, entendeu? Então, tá tendo resposta. Então, qual que é o melhor momento para se comprar Bitcoin? Desde o topo anterior. Desde os 121 mil. Cara, é essa região aqui. Essa região. Né? A gente teve aqui outras regiões que foram legais, foram interessantes. Teve, como por exemplo essa aqui. Que ele supera a média 21, bate, acumula. Aqui foi uma região legal. Só que fracassou, cara. Fracassou. E quando ele caiu com gosto. Agora a gente está abaixo das médias. Não tem média para suportar mais isso aqui. O preço está sendo negociado abaixo das médias. Então a gente tem que olhar o que agora? Volume de compra, suportes anteriores, zonas de acumulação. E a gente tem uma zona de acumulação gigantesca nessa região. Gigantesca. Que é a região dos 70 até os 50. Então assim, quem nunca comprou Bitcoin, né? O momento é agora, cara. Ou comprar, ou mexer com futuros, entendeu? Pô, você vai mexer com futuros. Fala bem a verdade pra vocês, liquidação lá em 37. Lá em 37. Quer ser um pouco mais agressivo? 47. Mas eu manteria em 37. E é isso, pessoal. Outra coisa que eu queria falar também, eu queria puxar aqui pra vocês, mas daí vai ficar um vídeo muito longo, que seria o tamanho das ordens que estão sendo abertas aqui no Bitcoin, tá? Vocês podem ver isso na CoinGlass, vocês podem também olhar lá na Hyperliquid, tá? Olhar lá o que os grandes players estão fazendo. Você vai lá na Hyperliquid, clica em Bitcoin, tá? Aí vocês analisam com calma, vocês vão ver que tem operações de milhões de dólares sendo abertas em long, não é pouco, tá? É bastante. E outra coisa, que eu gosto bastante. Gosto disso aqui, ó. Esse é o momento de comprar Bitcoin. Aqui, ó, no medo. Ou seja, a gente está no medo extremo de 5. 5 de 10. De 5 de 100, né? 5 de 100. Qual que é o melhor momento de se comprar um ativo? É no topo, quando todo mundo quer comprar? Ou é lá no fundo, quando todo mundo não quer mais... Todo mundo quer vender, ninguém quer saber mais dessa porra. É aqui, cara. É aqui. Entendeu? É aqui. É no RSI semanal negativo. Entendeu? Quem que queria comprar Bitcoin aqui? Vocês lembram? Quem estava no mercado? Aqui, ó. Nessa região aqui, eu fui o cara mais chato do meu grupo de amizades. A galera fazia churrasco, ia tomar cerveja, eu ficava falando, cara, pelo amor de Deus, vocês têm dinheiro, compra Bitcoin. RSI semanal, pela primeira vez na história, né, de quando o Bitcoin entrou para corretoras, RSI semanal negativo, compra essa porra. Cara, quem comprou isso aqui, ó, quando negativou, a gente tá falando aqui, ó, de comprar em 17, né, pode ter, subiu um pouquinho, caiu, comprou em 16, caiu um pouquinho mais, comprou em 15, 16, 17. Cara, o cara comprou aqui,
Olha a alegria que ele teve depois disso. O Bitcoin supera, e olha que delícia isso aqui, quando ele supera a média 21, cruzando com a média 200 e a média 21 fica acima da média 200, é bull market. É bull market, porque ele começa a trabalhar acima das duas médias e ele tem duas médias para usar como suporte. Ele tem duas médias. E foi o que aconteceu. O resto é história, né? Vocês sabem o que aconteceu. É assim que funciona. Mesma coisa quando o Bitcoin perdeu a média 21 e a média 200 com o cruzamento para baixo, que foi quando eu fui lá e desenhei esse gráfico bonitinho aqui, ó, esse desenho bonitinho. E eu falei para vocês, ó, cara, tomara que não seja verdade, mas para mim, né, para mim, cruzamento de média 21 com média 200 para baixo é bear market, para cima é bull market. E não foi diferente, entendeu? Não foi diferente. Agora a gente vai entrar numa questão de achar o fundo. A gente não sabe onde é o fundo. Pode cair muito mais. Assim como a gente não sabia aonde que ia parar o fundo quando ele perdeu a média 21 com a média 200 lá em dezembro de 2021. Né? Ele perdeu, né? Ameaçou voltar. Não conseguiu, perdeu, e bateu, e perdeu, e perdeu, e perdeu, até que ele achou um fundo. Que é quando as médias começam a se aproximar de novo. Aqui ainda está distante, tá? Aqui ainda está distante essas médias se aproximarem. Está distante. Né? Deixa eu voltar aqui para outra. Aqui ainda está distante. Então significa que isso aqui, tá? Eu até acho que coloquei para baixo sem querer aqui. Significa que isso aqui, não vai ser do dia para noite, tá? Isso aqui vai levar dias. Entendeu? Dias. Vai levar dias. Não acho que isso aqui vai durar uma semana, isso aqui vai levar dias. Que é quando a média vai vir, vai trabalhar, a média 200 vai se aproximar, até que vai chegar um momento que as médias vão se aproximar o suficiente para que a média 21 cruze a média 200, o preço trabalhe acima disso aqui, e aí a gente tenha novamente uma nova corrida de alta. Entendeu? Mas nada impede dessa porra aqui vir mais para baixo. Nada impede dele vir aqui. Porque aqui também tem zona de acumulação, vocês estão vendo? Isso aqui também é zona de interesse. Também é zona de interesse. Mas você vai aguardar chegar aqui, sabendo que você já está numa zona de interesse? É por isso que eu estou falando. Trabalhe com que a sua liquidação fique abaixo da segunda zona de interesse, que é os 37. Entendeu? Se cair mais para cá, você não vai alavancar mais, você vai injetar mais dinheiro para alavancar, se você tiver alavancado. Agora, se você tiver em spot, o dinheiro que você tem começa a comprar hoje. Vai comprar hoje, vai comprar semana que vem, vai entrar um dinheirinho, você compra de novo, e você vai comprando. Te garanto que você vai ter lucro. O Bitcoin você vai ter lucro, entendeu? Paciência, tem que ter paciência no negócio. E era isso, pessoal. Eu queria compartilhar essa leitura com vocês aqui. Não quis trazer nenhum tipo de dado técnico, não quis ficar falando de nome técnico aqui, eu tô sendo bem direto. Que eu acho pai pra caramba quando os caras começam a conversar e ficar puxando nome técnico, então, pô, explica o negócio de uma forma mais clara. A gente tá em zona de acumulação, a gente tá em suporte de acumulação, tá? De acumulação, não é suporte de média, o média já foi pro caralho já. E principalmente, a gente tá num RSI semanal negativo. Super negativo, né? A gente está abaixo de 30. Abaixo de 40 é negativo, a gente está extremamente sobrevendido, que é abaixo de 30. E no meio extremo, onde todo mundo não quer mais saber de Bitcoin. Ninguém, é igual lá nos 15, a gente está vivendo o cenário dos 15. É hora de comprar. Essa é a hora de comprar. Porque quando tá aqui todo mundo... Quando tava aqui em 121, porra, o medo lá, não sei o que, tava em 70. Nossa, todo mundo quer comprar Bitcoin. Todo mundo quer comprar Bitcoin. Igual o ouro. Puta, o ouro subiu pra caralho, a prata subiu pra caralho. Compra prata, compra ouro, ó. Comprou RSI sobrevendido, comprou na euforia, vai mamar, entendeu? Pode demorar, entendeu? O Bitcoin ele sobrevendeu aqui, ó, nos 100. Ele sobrevendeu no 100, tá? Quem comprou aqui no 108, 110 deu uma mamada legal, porque o negócio é para 75. Só que lembra que eu falei para vocês, RSI 50 também funciona como suporte ou como resistência. Depende de onde o ativo tá vindo. Se ele tá vindo de cima para baixo, suporte. Se ele tá vindo de baixo para cima, resistência. Entendeu? E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele bate 100, cai para 100, cai para 75, e a gente tem o quê? Suporte de RSI 50. Em cima de duas médias. Ele segura esse suporte, ele segura o suporte de média e volta a subir de novo. E novamente ele vai lá e sobrecompra. Não chega a sobrecomprar como foi aqui em cima, mas ele sobrecompra. Trabalhou aqui, perdeu as médias. Aí, tio, tchau. Foi quando eu desenhei aquele gráfico para vocês. Cara, se não fizer isso aqui é beer. E, infelizmente, aconteceu. E uma hora vai acontecer. E para quem gosta de traçar LT, tá?
Eu gosto de traçar LT, mas não sou muito fã de traçar LT semanal e nem principalmente no Bitcoin. Mas vamos lá, né? Vamos traçar uma LTzinha aqui. Tá aí. Pra quem gosta de traçar LT, né, tá aí. Pronto. Tá bom pra vocês assim? Tá mais claro? Tá mais claro, né? Ele pode vir aqui e ficar trabalhando em cima disso aqui. Entendeu? A gente tá em zona de acumulação, a gente tá em zona de compra. Né? Só não vê quem não quer. Entendo que muita gente aí tá sem dinheiro, né? Entendo que muita gente não tem caixa. Mas, cara, o momento é agora de você procurar fazer um caixa e procurar comprar essa porra aqui e evitar altcoin, tá? Vai ter altcoin que vai subir 10x. Isso é fato. Vai ter altcoin que vai subir 10x. Entendeu? Vai ter muito altcoin que vai subir 10x. No painel aqui, ó, o negócio não tá legal, velho. Tem muita coisa subindo aqui, mas tá voltando, entendeu? Ó, tudo aqui, ó. Ó o trend line. Todo as altcoins estão sendo injetadas de dinheiro. Todas, todas. Algumas aqui com RSI lá embaixo, tipo a Chess, a Paul, a FHE, né, aquela que a gente fez bastante dinheiro. Mas, cara, vou falar pra vocês, Bitcoin, nesse cenário, o institucional vai comprar Bitcoin. Vai comprar Bitcoin. Então é muito interessante vocês mexerem nesse momento só com a Bitica mesmo, tá? Olha aqui a zona de compra. Zona de compra em spot. Muita zona de compra. Muita, muita. Colocando 4 horas aqui. Isso aqui é só dentro da Binance, tá? Só dentro da Binance. Olha como a gente tem uma força de compra aqui. Puta, mas vira uma bagunça aqui, né, cara? Deixa eu colocar numa hora. Vou fazer diferente. Vou colocar numa hora. E vou colocar ordens somente acima de 1 milhão. Dentro da Binance. Tá aqui, ó. Isso aqui são ordens apenas acima de 1 milhão. Olha quantas ordens longas. Tá vendo isso aqui? Quantas ordens longas foram criadas hoje? Só aqui. Tá vendo? Só que isso aqui mamou tudo, né? Isso aqui foi tudo liquidado. Tudo liquidado. Isso aqui foi tudo liquidado. Então, mas você observa que o volume de compra foi gigante hoje. Foi gigante. Inclusive, essa queda que teve, tá? Foi o combustível. Isso aqui foi combustível para o preço ter caído e, ao mesmo tempo, foi um combustível para o preço ter subido. Entendeu? É um elástico. Isso aqui é elástico. Caiu forte, sobe forte. Subiu forte, cai forte. Então, sim, a gente está em zona de compra. O Bitcoin está subindo. Não, eu não vou me espantar se amanhã a gente acordar e o Bitcoin ter voltado para acima dos 75. Não vou me surpreender, tá? Mas eu acho que o Bitcoin ele vai trabalhar dentro dessa zona aqui por alguns dias, né? Por alguns dias. Quanto? Eu chuto que no mínimo 40 dias. Não, que tá no semanal, né? Então não é tudo isso aqui não. Aqui, ó. Eu chuto que, cara, 90 dias. 160 dias. Puta merda, hein? Aí mata nós. Vamos basear aqui nas últimas acumulações. A última durou 200 dias. Né? Esperamos que não seja tudo isso. Esperamos que seja aí na casa de uns... É, cara, tá feio o negócio. Tá bem feio o negócio. Tá bem feio o negócio. Bem feio. Mas vamos torcer, né? Vamos pegar o fundo lá dos 15 mil. Ver quanto tempo ele trabalhou. Aqui. Aqui ele trabalhou 15 mil. Aqui ele trabalhou por 70 dias. Se a gente tá falando de fundo, né, e basear numa situação lá de trás, a gente tá falando de 60 dias. Então, sim, pode ser que ele trabalhe por 60 dias aqui, 60, 90 dias. Né? Mas, novamente, não dá para se basear num cenário de 3 anos atrás, onde a gente tinha uma expansão monetária menor, a gente tinha uma quantidade de criptomoedas bem abaixo do que a gente tem hoje, então a distribuição de valor era mais concentrada. Mesma coisa que você olhar as top 10 moedas do mesmo cenário de agora. O Bitcoin vale 66 mil, certo? Se você pegar aqui os 66 mil de 2021, vocês vão ver que as top 10 moedas, a décima, se eu não me engano, era Dogecoin, com 40 bilhões. 40 bilhões de market cap. Hoje, a décima moeda ainda é a Dogecoin, só que com apenas, né? Com apenas é mal dizer, mas com 25 não, desculpa, 15 bilhões. Então, olha a diferença. A gente tem metade do valor na décima moeda com maior valor de mercado, que é a mesma, comparado a 2021, onde o Bitcoin estava do mesmo preço. Por quê? Porque hoje a gente tem muito mais moedas do que a gente tinha antigamente, né? Bom, eu não sei nem aonde que olha aqui, mas se eu não me engano, a gente tem hoje mais de 2
mas passa de 3 milhões de criptomoedas só aqui no CoinMarketCap, tá? A gente tá falando aqui, ó, 8.936 páginas. 8.936 páginas vezes 100 por página, a gente tem 800 mil moedas só no CoinMarketCap, entendeu? Só no CoinMarketCap. Tem um lugar aqui que a gente consegue analisar. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que históricos, né? Aqui. Ah, que legal. Vamos ver isso aqui, aproveitar o vídeo. 2021. Vamos lá, 2021, topo anterior, mesmo valor de agora. 11 de novembro de 2021, tá? Vamos lá para novembro de 2021. 2021, novembro. Vamos pegar aqui dia 14 de novembro, que a gente tem mais perto. A Dogecoin tinha 35 bilhões de market cap, que eu falei para vocês. E a gente tinha quantas moedas? Vamos ver se aqui vai mostrar. Tá aqui, vai levar um... Vai ser um saco pra ver isso aqui, hein? Tem que carregar mais, não vai carregar tudo. Cara, mas ó, a última vez que dava pra ver isso aqui, a gente tava falando aí de 4 mil criptomoedas no CoinMarketCap. 4 mil para 800 mil é muita diferença. Então hoje a gente tem muito mais moedas para dividir o valor, o valor de mercado de cripto, entendeu? Então por isso que pegar, se basear numa coisa antiga não é 100% de eficácia, entendeu? Porque lá a gente tinha bem menos moedas do que tem hoje, para dividir a quantidade de USDT pelo mercado, de dinheiro dentro do mercado cripto, que hoje a gente está falando de 2,5 trilhões, né? Se pegar só as altcoins, a gente tem 690 bi. 690 bi. Aqui, ó, que legal. Tá aqui. Em 2021, em novembro de 2021, tá aqui. A gente tinha, cara, 100 bilhões. A gente tinha 100 bilhões de valor de mercado nas altcoins. Hoje a gente tem 6 vezes mais com as moedas valendo menos. Entendeu a lógica? Então tem mais dinheiro, porém tem muito mais moedas. Então o dinheiro ele está espalhado. Entendeu? Ele está espalhado. Então por isso que é muito importante nessas zonas de negociação e fundo histórico, o RSI histórico de Bitcoin, é muito importante a tabelação do Bitcoin, porque o interesse vai ser Bitcoin. Entendeu? Mas, novamente, vai ter moeda que vai fazer 10x. Vai ter criptomoeda que vai fazer 10x. Aí é de cada um. Eu acho muito mais interessante a gente pezinho no chão e operar o Bitcoin agora, né? Aproveitar esse interesse de compra que vai ter no Bitcoin e a gente alavancar o Bitcoin e tentar buscar aí uma simetria de 30% no spot do Bitcoin, né? E se você tiver alavancado, você vai conseguir mais. E quem sabe, né, se não acontecer isso aqui, né, que aconteceu aqui, a gente conseguir comprar e comprando aos poucos e com a sua liquidação lá embaixo, você consiga alavancar cada vez mais, não ser liquidado e acumular um valor legal enquanto essas médias se aproximam. Porque daí quando tocar a média, você vai poder realizar tudo, realizar parcial e tentar buscar esse rompimento aqui. Porque daí se buscar esse rompimento aqui, cara, a gente busca o topo de novo. Entendeu? Igual foi aqui, ó. A gente busca o topo. O topo ele vai voltar. O Bitcoin vai voltar pro topo. Ele volta. Entendeu? Não é um ativo que vai acabar. O Bitcoin ia acabar em 2019, quando ele caiu aqui, ó, 90%. 80% aqui, o Bitcoin ia acabar. Ele foi lá e toma. Fez 2.000%. Depois o Bitcoin ia acabar de novo quando ele caiu 56%. Ele foi lá e buscou o topo de novo. E rompeu um pouquinho do topo. Depois ele caiu mais quanto? 75%. Ah, o Bitcoin vai acabar. Cara, a gente vai cansar de ver isso aqui. A gente vai cansar de ver isso aqui. Só que cada vez que passa, cada ciclo que passa, a alta é menor. Entendeu? A alta vai ser sempre menor. Não vai ser mais 2.000%. Não vai ser mais 500, 600%. A alta agora vai ser diferente, né? Se a gente pega um fundo aqui, a gente pode estar vendo o Bitcoin subir 200%. Que a gente já vai chegar lá em 200 mil dólares. Entendeu? Então, o espaço de alta ele vai ser cada vez menor com o passar dos anos. A gente não sabe até quando o Bitcoin, quantos $1.000 o Bitcoin vai atingir. Mas a cada vez que o Bitcoin tem essa queda, a recuperação dele sempre vai passar o topo anterior, né? Pode bater no topo e voltar, como aconteceu diversas vezes, mas a simetria ela vai ser menor, entendeu? Ela sempre vai ser menor. E tá aqui algo que não me deixa mentir, né? Uma simetria de 2.000%, depois a simetria de 200 não, né? Simetria de 500%, entendeu? Aqui também teve uma simetria de quanto? 1.100, então foram 2.000%, 1.000%, 500%. Olha, eu nem tinha olhado isso aqui. E não faz uma lógica total agora ele subir 200% e para 188. Entendeu? É assim que funciona, cara.
Infelizmente é assim que funciona. Quanto mais tarde a gente entra, menos dinheiro a gente vai ganhar, né? É igual a tal da história da água limpa. Chegou cedo, bebe água limpa. Então aqui a gente está assim, em zona de compra, tá? É uma zona bem legal de estar acumulando Bitcoin, comprando Bitcoin, ou alavancando Bitcoin, mas entender que ele pode perder esses 48, esses 50 e voltar a retestar a zona dos 40. Então é muito importante que você esteja preparado e que a tua liquidação fique abaixo dos 37, tá? Que é essa zona aqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu não queria fazer um vídeo longo, mas ele ficou longo pra cacete. Mas acho que foi bem explicado.